Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Amém, meus amados. Então a palavra de hoje está na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e o vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Aqui Paulo está enfatizando, a questão da gente ter amor, ter consideração às pessoas que estão trabalhando na obra do Senhor. Porque muitas pessoas não têm consideração, muitas pessoas até acham que é a obrigação, aquela coisa. Não que a gente não tenha a obrigação de servir a Deus, mas o sentimento do próximo deve ser de gratidão para aquele que está trabalhando na obra do Senhor. Porque não é fácil trabalhar na obra do Senhor, a gente enfrenta muitas coisas, a gente vê muitas coisas tristes, muitas coisas alegres e principalmente a gente vê às vezes ingratidão. Isso é uma coisa triste. E eu estou falando isso porque eu quero que essa mensagem seja voltada para o ano que vem, para o ano que vai começar, o ano de 2023, né? A gente espera que seja sempre um ano melhor que o que já foi. Então, para isso, vamos começar a fazer uma autoanálise e corrigir algumas coisas que a gente faz, às vezes até sem perceber, mas a gente faz. E a pessoa que recebe aquilo fica triste com a gente, às vezes sem a gente perceber, né? Então vamos lá. Vivei em paz um com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, porque tem pessoas que são insubmissas, ou seja, assim, como se fosse uma pessoa que é insubmisso, né? Aquela pessoa que não está debaixo da submissão, está em rebeldia, está contrariando, está indo meio que na contramão, não está obedecendo, vamos dizer assim. Consolei os desanimados, porque muita gente que a gente se encontra aí no meio do caminho, na nossa jornada cristã, às vezes a gente encontra pessoas que estão desanimadas por algum motivo, algum problema na família, algum problema no casamento, não deixa de ser na família, com os parentes, às vezes até com os irmãos da igreja, com a questão da liderança da igreja. Enfim, a gente tem muitos motivos para a gente desanimar. A gente só esquece que a gente tem muitos motivos para a gente animar e a gente fica focado naquilo, no desanimar. Então, Paulo fala assim, consolei os desanimados. Vamos consolar, mesmo que a gente não tem motivo para esse desânimo, mas a mensagem que Paulo dá aqui é para a gente consolar esses irmãos que estão abatidos. Amparai os fracos e sejais longânimos para com os outros. Longânimos no sentido assim, tenha paciência, seja longânimo, tenha paciência, tipo assim, ouve mais, espera, entenda mais e fale o menos possível, sabe? Ouça mais, seja longânimo em ouvir, tenha paciência em ouvir. E depois você fala, né? A gente sempre entende isso, né? Melhor a gente ouvir mais e falar menos, né? Evitai que alguém retribua ao trem mal por mal. Isso é muito sério. Não devolva o mal com o mal. Pensa que nós vamos começar o ano aí em 2023. Vai começar um novo governo. A gente sabe que as eleições presidenciais, ela foi uma eleição muito empatada, assim, né? Foi uma diferença pouca. Então, assim, a diferença foi tão pouca, que a gente até gerou aquela coisa, nossa, mas será que isso está certo? Porque a diferença foi pouca. Eu não estou falando de quem eu estou do lado, né? Embora a gente sabe que os cristãos evangélicos têm um partido, né? Que a gente, né? Geralmente a gente não é de esquerda. Mas, enfim, a esquerda ganhou. Então, não é porque a esquerda ganhou que a gente vai agora querer minar, né, a conduta. A gente tem que orar para dar certo. Independente de quem entre, a gente tem que orar para dar certo. Porque quem sofre quando não dá certo? Nós mesmos vamos sofrer. A gente às vezes, ai que raiva, eu não queria que fosse assim, ou então muitos estão contentes. Mas quem ganhar, a gente tem que orar para que faça um bom governo.
Porque para a gente não sofrer, para as pessoas mais pobres, menos privilegiadas, não sofrer, para as pessoas conseguirem manter o pão, conseguirem honrar as contas, não perderem os empregos. Então a gente tem que orar para dar certo. E a gente tem que entender que se subiu um governo, foi permissão de Deus. Deus permitiu que entrasse, talvez para corrigir até a gente. Deus permitiu que entrasse. Então, tá tudo no controle de Deus. Se Deus não permitisse, não ia entrar. Então, não retribua o mal por mal. Pense sempre, vamos estar sempre orando para que faça um bom governo, para que haja tudo bem, orando para os nossos irmãos que às vezes se levantam contra a gente nem imagina o motivo. Vamos orar para esses irmãos que às vezes a gente percebe que está perseguindo a gente. Não retribua com o mal. Isso é péssimo para a sua vida espiritual, isso é péssimo para o seu crescimento. Se você pensar no seu crescimento, na sua sabedoria, no seu entendimento com Deus, você nunca vai retribuir o mal por mal. Lembra que Jesus falou assim, ofereça a segunda face, ofereça a segunda face. Então não retribua com o mal. Amém? Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com outros. Não vou nem, já falei. Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos quer dizer assim, alegre-se sempre. Alegre-se. Você tem motivo para se alegrar. Orai sem cessar. E esse motivo para se alegrar, gente, é uma coisa também interessante, porque às vezes a gente tem mais motivo para se alegrar. Se a gente olhar tudo que a gente tem, a gente vai perceber, porque a gente tem costume de olhar o que a gente não tem, infelizmente, né? É uma falha do ser humano. A gente sempre olha o que a gente não tem. E a gente esquece de ver as bênçãos que a gente tem. E quando a gente começa a ver as bênçãos que a gente tem, a gente vai perceber que a gente tem muito mais do que o que a gente não tem. Então a gente tem que se alegrar sempre. Alegre-se, até porque a sua alegria contagia a alegria do próximo. Pensa numa pessoa que está no escritório e chega 3, 4 pessoas cabisbaixa, chateada, chata, porque a gente que é ingrato, que não consegue, ela é chata de se trabalhar, é chata de se lidar. A pessoa pessimista, ela é uma pessoa chata. Ninguém gosta de ter um pessimista do lado. Imagine você chega, aquela pessoa triste, abatida, cansada, pessimista, ela vai dar certo, é aquele desenho. O meu marido sempre fala desse desenho, ó céu, ó vida, ó azar, é verdade, gente, é terrível. Contagia você isso. Você fica com o dia carregado, pesado, você fica, ai meu Deus do céu, tem misericórdia, não é assim? Agora, pensa quando chega aquela pessoa toda feliz, toda contente, vamos embora trabalhar, alegria, né? Graças a Deus, estamos aqui trabalhando, vamos fazer a obra, vamos trabalhar, seja no que for. É na rua, vou trabalhar na rua, vou ter que, sei lá, fazer coisas lá fora, debaixo do sol, mas faça com alegria, alegre-se no Senhor. Você tem um emprego, você tem para onde ir de manhã, você tem algo para defender seu pão, as suas contas, você tem algo para dar para sua família. Alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Até porque a falta de se alegrar no Senhor é uma ingratidão. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, esteja sempre em espírito. Não é que você vai ficar o dia inteiro ajoelhado orando, gente. A gente sabe que não é isso. A gente tem que trabalhar, a gente tem filho, tem nossas vidas, tem nossas coisas para fazer. Mas esteja sempre ligado no trono. Orai sem cessar, esteja ligado no trono. Você levou uma fechada, não precisa de você brigar por causa disso no trânsito, né? Calma, né? Deu uma coisa errada, lembre-se, eleve o seu pensamento ao nosso Senhor, né? Ore sem cessar, fica naquele ligado no trono. Em tudo dai graça, agradeça a tudo. Por quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Dai graça em tudo é a vontade de Deus em Jesus. Para convosco. Não apagueis o Espírito. Não apague o Espírito Santo dentro de você. Não feche ele dentro de você e dê vazão para o mundo, dê lugar para o mundo. Não desprezei as profecias, não despreze a palavra. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Às vezes a gente ouve muita coisa, isso em todos os lugares, inclusive até na igreja, em todos os lugares, no trabalho. Ouve tudo, julgue, retenha o que é bom. Eu sempre falo que de peixe a gente não come o espinho, a gente come a carne dele. A gente não precisa comer tudo.
julgue, retenha o que é bom para você. O que não for bom, descarta. Não vai ficar brigando, ficar entrando em picuinha, entrando nesses... Retenha o que é bom, o restante, descarta e acabou. É apenas isso, descarta. Descarta o que não é bom. Abstende-vos de toda forma do mal, né? Saia de perto de toda forma do mal. E a gente tem que ver aqui que todas essas palavras que Paulo fala, olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graça, em tudo. Não desprezei as províncias, julgai todas as coisas. Você vê que tudo ele fala no modo imperativo. Isso é uma ordem. Ele não está falando assim, ó, se você quiser, pensa nisso, veja se não é melhor você agir dessa forma, não. É tudo no imperativo. Paulo está dando uma ordem. Isso é ordem. Então quer dizer que se você não está seguindo, você está contra a ordem que Deus está dando para você. Você está em desobediência. É sério isso aqui. Quando ele fala, regozijai-vos sempre, em tudo de graça, abstenha-se do mal. Isso é uma ordem. É para ser seguida. É para ser seguida. Isso é sério. Isso não é uma brincadeira. Não é algo assim que, se você quiser. Não. É ordem. É igual quando lá nos 10 mandamentos fala, não matarás. É ordem, está no imperativo. Não é para matar e pronto. Não estou te dando uma segunda opção. É ordem. Isso aqui que ele está falando é uma ordem. Se você fugir disso, você está em desobediência. E o preço dela é o que a gente paga hoje na nossa vida, né? É essa frustração toda que a gente paga na nossa vida. Amém? Agora eu vou ler para vocês. Uma passagem também rapidinha aqui de Filipenses, pensando também numa mensagem, né, de fim de ano, capítulo 4 de Filipenses, versículo 4 também. Quando Paulo escreveu essa carta a Filipenses, você veja bem, né, às vezes a gente reclama de algumas coisas assim tão desnecessárias, né? Paulo, quando escreveu essa carta aqui, ele estava preso. Ele estava preso, era a primeira prisão dele em Roma. E ele estava preso lá em Filipenses e ele recebe uma visita de Epáfras ou Epafrodito, são as mesmas pessoas. Epafrodito veio trazer as informações de Filipenses e ele veio trazer uma contribuição. Eles fizeram uma arrecadação entre a igreja de Filipenses e foi trazer para Paulo essa arrecadação, porque Paulo estava ali preso, precisava de algumas coisas, estava passando já por alguma privação. E entendendo agora que aquele líder da igreja estava preso, né? Imagina, né? Mesmo assim eles não largaram mão não, né? O líder da igreja estava preso e eles levantaram uma arrecadação, mandaram Epáfras levar para Paulo essa arrecadação para ajudar Paulo. Essa carta é como que fosse um recibo. Olha, eu recebi, obrigado, né? Vocês estão mandando além, né? Eu sei que vocês mandaram até além das suas posses, né? Porque foi muito bom, eu estou recebendo, obrigada. E Paulo também recebe as notícias de Filipenses, né? Porque eles estavam também sendo perseguidos. Você veja que a perseguição é algo que aconteceu assim no Novo Testamento em várias questões aqui. Paulo estava fugindo, Paulo estava escondido, Paulo estava preso. E eles estavam, essa prisão de Paulo e a perseguição estava gerando nos filipenses uma certa ansiedade. E era a reclamação que Epáfras traz para Paulo. Eles estão ansiosos com as coisas. E a gente vê, essa carta aqui data o quê? De pelo menos uns 2000 anos, né? E a gente vê que a ansiedade é algo que permeia a humanidade, né? Naquela época, né? Paulo está falando aqui da ansiedade, né? Então, a ansiedade não é o mal do século, como fala assim, a ansiedade parece que é o mal do século. Não. A ansiedade, eu acho que desde quando o mundo é mundo, existe pessoas ansiosas. É lógico que a gente tem que separar. Existem pessoas ansiosas por motivos de saúde mesmo, que precisa de um medicamento, precisa ser tratada. Existem aí os médicos, os medicamentos que Deus abençoou e trouxe aí essa sabedoria para lidar com esse tipo de causa. Mas existe muita ansiedade no meio do povo evangélico, que é pura falta de acreditar em Deus, de colocar todas as suas questões, todos os seus males, todas as suas petições
nas mãos de Deus. E elas não colocam nas mãos de Deus. E isso gera ansiedade. As pessoas ficam ansiosas e às vezes sem necessidade. E muitas vezes elas colocam na mão de Deus, depois ela vai lá, ela tira da mão de Deus. Ela coloca, depois ela acha que ela vai resolver, porque tudo tem o tempo de Deus. E às vezes a pessoa ansiosa quer ser respondida na hora. E Deus tem o tempo dele, e o tempo dele é o tempo certo. E as pessoas às vezes não querem esperar e entra naquela ansiedade, hein? Que o ano 2023 não tem ansiedade entre a gente, que vocês possam ser pessoas libertas desse mal, com exceção das pessoas que realmente precisam de medicamento. Eu conheço pessoas que precisam, eu tenho um filho mesmo que toma remédio desde criança. Então, assim, tem pessoas que precisam, mas tem pessoas que eu tenho certeza que tá indo atrás de uns remédios aí forte, que não precisava de cair nessa não, era só mesmo procurar a Deus, ler as Escrituras. Olha o que Paulo fala aos Filipenses, aqui no capítulo 4, versículo 4. Não é muito diferente de Tessalonicense, tá? Vocês vão ver que são também ordens que ele dá. Vamos ler aqui, capítulo 4, versículo 4 também. Alegrai-vos sempre no Senhor. Olha como lembra. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Gente, o Senhor está mais perto do que a gente imagina. Perto está o Senhor. Nosso Pai está perto da gente. Ele está do nosso lado, Ele está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Gente, é de coisa alguma mesmo. Talvez alguém possa estar ouvindo esse programa na rádio ou aqui no canal do YouTube pensando, irmã Lucimeire, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando. Deixa eu te falar, eu também tenho problema. Eu também tenho problema. Todos nós temos problemas. Mas a palavra aqui, a ordem que Paulo dá, porque também está no imperativo, é uma ordem, Paulo fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. É como se ele fala assim, não tem motivo nenhum que você possa ter para andar ansioso. Não existe. Não andeis ansiosos por coisa alguma. As coisas vão se resolver, as coisas vão se passar e depois você vai ver que você ficou ansioso à toa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Para tudo há uma solução. Uma hora tudo vai passar. Você vai se frustrar quando você ficar ansioso. Você vai ver que eu não deveria ter ficado assim, não deveria ter passado nervoso. Porque geralmente o ansioso também é aquela coisa, taca pânico em tudo, atrapalha todo mundo. É aquela mesma coisa que eu li na primeira parte da pregação em Tessalonicenses. A pessoa ansiosa, ela também consegue estragar o ambiente. Porque ela é ansiosa, ela quer tudo para ontem, ela está desesperada, ela está roendo a unha, ela está naquele desespero, ela consegue tacar pânico em tudo e deixa todo mundo nervoso. Calma, vamos ter calma, tira essa ansiedade desse peito aí, calma. Não adianta você andar ansiosa para falar, não tem motivo. Por mais que você fale, mas eu estou passando por isso, ainda não é motivo para você andar ansioso. Não é motivo para você andar ansioso. De coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições. Apresente a Deus, embora Ele saiba, tá? Mas Ele quer que você fale. Porque Deus sabe dos seus problemas. Mas Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você fale. É isso, Senhor. Eu tô triste, tô ansioso, tô irritado. É isso que está acontecendo. Fale ao Senhor. Fala ao Senhor. Pelas orações e pelas súplicas. Além de orar, suplicar. Que é mais ainda, né? Aquela súplica, aquela coisa que você tá assim, né? Tipo, se entregando de corpo e alma, né? Com ações de graça, agradeça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que coisa linda essa mensagem para o nosso ano de 2023, hein? Não andem ansioso por coisa alguma, não cobice nada. Você sabe que aí a gente tem que ser grato, né? A gente tem que ser grato por tudo. A falta de gratidão, ela implica também na cobiça. Porque quando você não é grato pelo que você tem, é porque você está almejando, às vezes, o que o outro tem. Então, se você
é grato pela sua esposa, você é grato pelo seu filho, você é grato pela sua casa, você é grato pela sua família, você é grato pelo seu carro, você é grato pelo seu serviço. Você não tem nem tempo de olhar o que os outros têm, o carro do outro, a esposa do outro, o terreno. A gente pensa que a grama do outro é mais verde, né? Não é mais verde, né? Fica lá uma semana para você ver que não é mais verde. Então, quando você é grato ao Senhor, você tira de dentro de você também a cobiça, que é algo triste. A gente não tem que cobiçar nada que é dos outros. Aquela coisa, o vizinho mudou de carro, né? É da gente falar assim, olha, nem sei se o vizinho tem carro. Porque eu nem olho o que o vizinho tem. O que é do vizinho é dele. O que é seu é seu. Quando você é grato pelo que você tem, a cobiça morre dentro de você. Você pode ter certeza disso. O que é do outro não faz diferença para você, porque você está grato com o que Deus te deu. E isso agrada o coração de Deus. Um coração grato agrada o coração de Deus, porque Deus deu tudo o que Ele tinha por nós, para morrer por nós. E às vezes a gente não é grato pelo que Jesus fez na cruz. E a gente que é pai, nós podemos falar, quem é pai que está ouvindo, como é triste quando o filho da gente é ingrato com a gente, não é não? Quando a gente faz tudo para um filho, aquela coisa, puxa, o ano inteiro eu fiz tudo para um filho não passou de ano no final. Não é triste aí, não? Ou você recebe aquele bilhetinho na carteira do seu filho reclamando que seu filho brigou, mordeu, fez aquilo. A gente fala, que ingratidão, né? Não é isso que eu estou te ensinando em casa. Estou falando para você fazer direitinho, estou falando para você prestar atenção. É aqui, ó, tá falando, presta atenção nisso aqui, eu estou te dando orientação, né? Porque a Bíblia é o nosso norte. A Bíblia é o norte. Então, é a mesma coisa quando o pai está ali chamando a atenção de um filho, porque a gente exorta, a gente educa por amor. E o filho vai lá e faz tudo diferente. A gente fica com uma tristeza no coração, né? A gente fala, que ingratidão a sua, né? Eu faço tudo por você, aquela coisa. A gente sempre fala, eu faço tudo por você e você me vem com uma dessa, né? Seja grato. A gratidão agradece, assim. O coração de Deus é agradecido, é feliz quando a gente está grato. Ele vê um filho feliz com o que ele deu. E é muito triste quando a gente vê o filho infeliz com as coisas que a gente está dando para ele, que a gente está fazendo um esforço para dar para ele. Então, seja grato sempre. Que 2023 seja um ano de muita fé. Não julgue o que vai acontecer de governo, essas coisas todas. Eu sei que tem muita gente feliz, metade, né? Vamos dizer assim. Tem muita gente que está triste, mas não importa. Vamos orar para esse governo ser um governo bom, seja um governo justo. E talvez a gente não concorde, não importa, Deus permitiu, e você sabe que muitos reis aqui Deus permitiu para corrigir o povo dele mesmo. Deus permitiu o cativeiro dos judeus para corrigir eles mesmos, que era o povo deles. Então, às vezes, Deus permite, às vezes, até para corrigir a gente, entendeu? Para a gente confiar mais em Deus e menos no governo humano, porque o governo humano é falho. Às vezes a gente confia no governo humano e Deus, então tá confiando demais. Deixa entrar outro para a gente confiar agora em Deus. Então, vamos orar para que tudo dê certo, que 2023 seja um ano de restauração, de muitas bênçãos na vida de vocês, que vocês estejam sempre felizes, contentes, gratos ao Senhor. Nós estamos aqui. Quantas pessoas se perderam, né? Nesses últimos anos, quantas famílias estão pranteando os seus mortos? E nós estamos aqui, a gente tem que agradecer. A gente tem motivos para agradecer e que esse ano de 2023 seja uma bênção na vida, que vocês usam toda a sabedoria do Senhor, que vocês leiam mais a palavra, que vocês procurem mais entendimento, procurem mais conhecimento da palavra, que vocês não caiam em ciladas que provavelmente vão aparecer por aí, porque Satanás quer que a gente caia em ciladas, que vocês tenham sabedoria para ver o que é de Deus e ver o que não é de Deus e não cair na cilada de Satanás. Que seja um ano cheio de bênção, de alegria, de saúde, de prosperidade espiritual para a vida de todos vocês, ouvintes, e vocês que estão aqui me acompanhando no canal. Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome de Jesus. Amém?